Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Mais um domingo. Nós estamos na presença de Deus. Esse domingo é o domingo da família. Quem ama a sua família, diga glória a Deus. Quem ama a sua família, diga glória a Deus. Nós somos uma família, já foi cantada aqui esse louvor. A nossa família é abençoada. E quantos creem que a sua família é abençoada? E porque nós estamos no culto da família, a nossa família já é abençoada e ela vai continuar sendo abençoada por Deus. Então, não quero delongar, eu quero ler o texto, eu não quero acabar o culto tarde, só aproveitando para relembrar vocês que a partir de domingo, é o primeiro domingo do mês de abril, os nossos cultos de domingo vai iniciar às 18h30. Às 18h30 começa o culto, nós vamos orar, vamos adorar a Deus, trazer uma palavra objetiva e a gente vai embora para casa abençoados. Amém? Então, o culto vai começar cedo no domingo, porque domingo é cansativo, gente. Eu saí daqui hoje, já era 3 horas da tarde. Fui em casa, ajudar a mulher no almoço, almoçamos, não deu nem para tirar um cochilo da tarde. E aí cansa muito para a gente, e a gente vai estar nos domingos, no horário das 18h30. Amém? Está entendido aí? Então, a partir de domingo, você vai procurar chegar mais cedo, porque os louvores vai ser mais cedo e a pregação também mais cedo, para depois do culto, quem quiser sair com a família, você vai estar à vontade para sair com a sua família ainda. Amém? Por favor, vamos ler a palavra de Deus? Vamos continuar de onde paramos, por gentileza. Eu não prometo terminar o assunto também. A gente vamos por etapas. Encontra Colossenses capítulo 3. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que aqui está. Agradeço os jovens que aqui estão também nos apoiando. Agradeço você, membro, visitante da nossa igreja, que Deus possa recompensá-los. Bom, pastor Ezequias não pode fazer nada por vocês, a não ser orar por vocês. Bom, nós vamos ficar hoje com o versículo 19. Nós só vamos ler um versículo. Glória a Deus. Na semana passada nós ficamos com o versículo 18 e eu falei sobre a esposa. Hoje eu quero trabalhar um pouco sobre o esposo, tá bom? Nós estamos com uma temática, um plano de voo para a família. E eu falei da mulher como a copiloto do plano de voo. E hoje eu vou falar do marido como piloto do relacionamento. Versículo 19 de Colossenses, capítulo 3. Se pudermos ler, vocês dizem amém. Que diz assim: vós, maridos,
amai as vossas esposas e não vos irriteis contra ela. Amém? Vamos ler, meus irmãos? Vós, marido, ninguém está lendo. Vós, maridos, amai a vossa. Pode melhorar que vocês almoçaram. Olha para a tela aqui, toda a igreja juntos. 1, 2, 3. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra ela. Pegou a visão? Aleluia. Se assenta, por favor. Queridos, nós só uma pincelada. Na semana passada, eu comecei falando sobre um plano de voo para as famílias. E eu comecei dizendo, será que as famílias precisam de planos? Ou elas simplesmente seguem ou elas seguem a sua própria intuição? Ah, não, eu não vou fazer nenhum plano para minha família. Eu não vou fazer nenhum plano para a minha vida. Toda família, para dar certo, é necessário ter plano para esta família. Toda pessoa, quando entra em um relacionamento, principalmente os jovens, quando eles querem ter um relacionamento e eles querem se casar, eles começam colocando seus planos no papel. A menina, o menino, começa a ditar os seus planos para o futuro da sua família. A família não pode seguir a sua própria intuição. Exemplo, todo pai, quando alguém vai na sua casa pedir a mão da sua filha, a primeira pergunta de alguns pais é: o que você faz? A pergunta do pai é: com o que você trabalha? Qual é o futuro que você quer oferecer para minha filha? Porque todo pai se preocupa com o plano de voo do futuro da sua família. E a família, ela não pode simplesmente seguir a sua própria intuição, porque se ela segue sem plano, vai haver acidentes no percurso. E para que não haja acidente no percurso, é necessário traçar um plano de rota, um plano para o futuro. E eu disse na semana passada que o plano de voo precisa ser feito antes da decolagem da aeronave. O piloto, o copiloto, precisa fazer um plano de voo antes da aeronave sair do chão. Eles precisam ter um plano de voo desde a saída ou desde o embarque até o desembarque, porque eles precisam ter um plano de voo. E assim é a nossa família. Ela precisa de um plano de voo também. E eu me recordo bem, que muitas famílias, por não ter um plano de voo, elas estão
nesse exato momento, examinando a caixa preta da sua vida, da sua família, e ela se pergunta o que deu de errado, ou o que eu fiz de errado. O que deu de errado é que nós não traçamos as nossas rotas, os nossos planos de voo. E quando uma família começa de forma errada, sem planos, ela não chega muito longe. Porque se você quer viajar, você precisa ter um plano de viagem. Porque percursos podem acontecer na viagem. Todo mundo que vai viajar, principalmente quem gosta de viajar em final de ano, ele precisa de um plano de viagem. E você sabe que todas as vezes que você vai viajar e você não faz um plano de viagem, guardando dinheiro para a viagem, um reserva, você sabe que vai dar ruim no caminho. Então, a gente precisa fazer um plano para a nossa família. Como? Muitas famílias, por não planejar a sua própria rota, elas não seguem um plano de voo. Elas não seguem um plano, mas a Bíblia nos mostra um plano de voo para a nossa família. O texto que nós lemos, começando a partir do verso 18, o apóstolo Paulo, ele dá o plano de voo para a família. E nesse plano de voo que Paulo dá para a família, ele não começa com o marido, ele começa com a mulher. Porque o que Paulo começa dizendo: vós mulheres sujeitai os vossos maridos, ou o seu próprio marido, como convém no Senhor. No verso 19, Paulo fala do piloto desta aeronave, ou desse plano, que é o marido. Ele diz: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Primeiro, a esposa deve apoiar o marido, é o que eu falei, eu só estou reprisando para entrar no assunto de hoje. Porque a Bíblia, ela recomenda a esposa a ser submissa ao seu marido. Segundo, a Bíblia nos manda, a Bíblia nos orienta que o esposo deve amar a sua esposa em todo tempo. No verso 19, que nós lemos aqui nesta noite: vós, maridos, amai as vossas esposas e não irritais contra ela. Ou seja, a Bíblia vai recomendar ao marido o amor, porque não existe um relacionamento sem amor ou sem paixão. O que Paulo está ordenando aqui, através do Espírito Santo, instruindo Paulo para declarar a este povo e a nós hoje, é o amor. Porque quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, Paulo, ele é enfático quando ele instrui sobre o casamento ou sobre o relacionamento. Ele vai dizer que no verso 25 do capítulo 5, vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. O que Paulo está ordenando aqui, ou o que a Bíblia está nos ordenando, a nós, marido, o amor, que nós devemos amar a nossa esposa, que nós devemos amar a nossa mulher, como Cristo amou a sua igreja, ao ponto
de dar a sua vida por ela. A palavra utilizada nesse versículo de Colossenses, capítulo de número 3, verso 19, a palavra utilizada aqui, ou o versículo que é utilizado para a palavra amor, é ágape, ou seja, é a mesma expressão usada quando se refere ao amor divino, ou é a mesma expressão que se refere do amor de Deus para conosco ou para com a sua igreja. É o amor ágape. É o amor que é capaz de dar a sua própria vida. Esta expressão é utilizada ou ela é usada para refletir o amor de Deus ao seu povo. O que a Bíblia está nos orientando e nos informando é que o marido precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E isso nos pega do pé até o calcanhar, porque há muitos maridos que não amam a sua mulher como Cristo ordena. Eu estava conversando com alguns jovens um tempo atrás sobre esse assunto, que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida por ela. E alguns desses jovens disse: não tem como alguém dar a vida por outro assim no relacionamento. Eu disse: Deus não mandou Jesus para morrer em seu lugar? Pois é assim, quando você tiver sua mulher, se alguém arrancar uma arma e apontar para ela, você tem que entrar na frente. É o que a Bíblia está dizendo. A pergunta para nós homens, porque a mensagem hoje é direcionada mais a nós, porque na semana passada eu falei das mulheres, hoje eu vou falar de nós. A pergunta para nós é: será que nós maridos estamos amando a nossa mulher ou a nossa esposa ao ponto de dar a nossa vida por ela? Se Jesus dissesse: eu vou levar sua mulher, você daria glória a Deus ou você diria: Senhor, leva eu, mas não leva ela? Porque tem uns que nessa hora vai dizer: morra ela e viva eu. Mas no texto aqui, se Deus chegasse para você e disser: eu vou levar sua mulher, no texto aqui é você olhar para Deus e dizer: Deus, deixa ela e leva eu. Porque nós, marido, temos que estar disposto de morrer no lugar da nossa esposa. Jesus, ele não olhou para os nossos defeitos e ele entregou a sua própria vida por nós lá naquela cruz do Calvário para mostrar para nós que nós também temos que estar dispostos a entregar a nossa vida a outra pessoa, que é a nossa companheira. Quando Cristo entrega a sua vida pela igreja, assim também deve ser o marido entregando a sua vida pela sua esposa. Querido, nós precisamos inclusive estar disposto a morrer pela nossa esposa.
Deus olhou para Moisés e Deus disse, eu sei que não estou saindo do contexto, mas Deus disse para Moisés, sai da frente, Moisés, que eu vou matar esse povo. Moisés pulou na frente e disse, se matar ele, tem que matar eu primeiro. Só que Moisés é um exemplo de esposo. Ele é o exemplo para nós, que quando Deus disse, sai da frente que eu vou matar, Moisés disse, não vai matar esse povo. O que as nações vai dizer do Senhor? O que as pessoas vão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito e não suportou o povo. Na Bíblia tem um relato que eu acho muito interessante, que é o profeta Oséias. O profeta Oséias era um profeta de Deus. E Deus disse para ele, Oséias, eu quero que você vá lá no prostíbulo de Judá e vê uma prostituta lá. E quando você chegar lá, pega essa prostituta, casa com ela. Ou seja, moral da história, era Deus dizendo, ô Oséias, da mesma forma que eles estão fazendo comigo, eu quero que você sinta na pele o que eu sinto. Eu quero que você vá, encontre esta mulher e casa-se com ela. E aí, Oséias vai, encontra a mulher, ele casa com ela. E quando ele casa, ela o abandona, ela o trai, porque ela gostava, amava mais os seus amantes do que Oséias. Deus olhou para ele e disse, volta lá, vai buscar ela de novo. Ou seja, nos dias de hoje, eu não suporto traição. Mas Deus disse para Oséias, vai lá de novo, ela está lá, busca ela de novo, paga por ela. Ou seja, Deus estava dizendo, Oséias, para ter um relacionamento de fidelidade, tem preço. Só que o problema é que nós hoje não gostamos de pagar preço para o nosso relacionamento. Eu disse na semana passada, não sei se foi na semana passada, mas nas semanas anteriores, eu disse que na sociedade que nós estamos vivendo, família se tornou o quê? Descartável. Porque se o meu relacionamento não dá certo, eu amasso, jogo fora e busco outra família. E assim eu vou atrapalhando a vida de uma, de outra, porque o problema nunca é só a pessoa que era ruim. O problema sou eu que não dou certo com ninguém. E aí, o texto mostra para nós que nós temos que estar disposto a morrer pelo nosso cônjuge. Deixa eu te contar uma história rapidinho, nós vamos terminar. Conta-se uma história da esposa de um general do rei Ciro, da Pérsia. Essa mulher, ou essa esposa, ela foi levada ao julgamento. E no julgamento, ela foi condenada à pena de morte. A história não conta o que ela fez, mas a história conta que ela foi condenada à morte. Quando ela foi condenada à morte, quando o esposo dela, o general, soube que a sua mulher estava sentenciada à morte, ele entrou na sala do rei Ciro e implorou ao rei Ciro que Ciro removesse a sentença de morte da sua mulher, ou Ciro inocentasse
a sua mulher, porque ele morreria no lugar da mulher. Quando ele pede para Ciro inocentar a mulher, Ciro inocenta a mulher, e o general vai ser executado no lugar da mulher. Quando Ciro, ele ficou tocado pela cena do general, ele absorve a mulher da condenação ou das acusações. Enquanto o general estava voltando para casa com a sua esposa na carruagem, o general empolgado, o general olhando para sua esposa, ele disse: meu bem, meu amor, você viu como o rei estava emocionado na hora em que ele nos liberou, na hora que ele nos libertou? A mulher olhou para o general e respondeu: eu não tinha olhos para o rei, os meus olhos estavam apenas no homem que estava disposto a morrer por mim. Ele fica empolgado com o rei, que remove a acusação da sua mulher e inocenta ele pelo seu ato de amor. E ele empolga e diz para a mulher: você viu os olhos do rei como estava empolgado? Mas a mulher não estava com os olhos no rei, ela estava com os olhos focados no homem que demonstrou o seu amor, dizendo: morra eu, mas não morra ela. Eu sei que eu não vou pedir ninguém para dar glória. Ou seja, essa é uma bela definição para nós, uma definição do que é o verdadeiro amor ágape. Ou seja, o marido deve respeitar, o marido deve estimar, o marido deve considerar tudo isso, ou manter tudo isso aquecido no seu amor pela sua esposa. Eu quero que você saia daqui hoje orientado e sabendo: faça para sua mulher aquilo que você ainda não fez. Eu sei que às vezes as correrias da vida, e isso eu me incluo, nós maridos precisamos melhorar, gente. Nós precisamos aprender a tratar a nossa esposa da melhor forma possível. É o nosso dever. A gente pede dela submissão, só que a submissão da sua mulher vem depois que você faz a sua parte. Porque se eu não faço a minha parte, eu não posso requerer dela uma coisa que eu não ofereço. Você tem que ser submissa a mim e você está amando ela? Não é troca, não é favor. Amar a nossa esposa é um mandamento de Deus. E quando nós não amamos a nossa esposa, nós estamos quebrando ou desobedecendo um mandamento que foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Nós, maridos, precisamos melhorar. Ou seja, essa é uma bela definição de amor. O que o general fez para a sua esposa, dizendo que eu morra e ela viva. Ou seja, nós maridos temos que respeitar a nossa mulher, mas respeito. Nós maridos precisamos estimar e considerar tudo isso, aquecendo pela forte afeição pela nossa mulher. O que a Bíblia nos orienta, que o esposo deve estar disposto a gestos extremos
pela sua mulher. Ao extremo ser disposto a morrer por ela. Há uma música ou há uma composição do cantor cristão, eu não sei cantar, mas há uma letra que diz: não apenas para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deve fazê-la com fervor. Ou seja, os esposos precisam mostrar ou demonstrar amor pela sua esposa ou por quem ele ama. O esposo não pode amar mais o dinheiro do que a sua esposa. O esposo não pode amar mais o seu trabalho do que a sua esposa. O esposo não pode amar mais os filhos do que a sua esposa. Primeiro, os pais, os esposos, têm que entender que quem vai ficar com você o resto da sua vida é a sua esposa. Porque os filhos crescem e vão embora e só fica vocês. E depois que você ficar velho, os seus filhos, sabe o que vai fazer com você? Vai te colocar no asilo. Por quê? Eles acham que é chato demais cuidar do velho. Trazer papai para morar aqui dentro, mamãe, trago não. Vamos caçar um asilo para colocar, a gente vai visitar no final de semana. Então, cuide de quem você ama. Porque os filhos crescem, vai embora e te esquece. Tem filho, irmão? Tem filho? Quem já foi filho aqui, sabe? Tem filho que depois que saiu de casa, nem uma mensagem para o pai manda. Nem um telefonema para o pai manda. Esquece. Deixa os filhos para a semana que vem, é para eles. Hoje é só para os homens. Mas eu quero que você entenda, marido. Quem vai cuidar de você quando você envelhecer? Se você cair no leito de enfermidade, é a sua mulher, vice-versa. Quem vai te ajudar na hora que você estiver no maior aperto é quem está com você, nos momentos bons e ruins. É a sua mulher. Então a gente precisa valorizar e sacrificar por quem nós amamos. Amém? Amém? Quem entendeu diz amém. Quem entendeu diz amém. Nós não podemos não apenas mostrar nos grandes sacrifícios, mas nas pequenas coisas também demonstrar o nosso cuidado por quem nós amamos. Quer ver um exemplo básico? Tem uns maridos aí que é machista. Oi, fala com o papai. Tem uns maridos aí que é machista. Ele vê a casa bagunçada e a mulher mexe aqui, corre ali. Tem roupa para lavar, tem vazia para lavar, tem casa para varrer. Oi, papai. Oi? E olho de microfone. Senta lá, mamãe, vai. Senta, depois você vai. Tem uns maridos que é machista.
Ele acha que a obrigação de casa é só da mulher. Não, o papel da mulher é lavar, cozinhar, passar e fazer comida, cuidar do filho, cuidar de mim. Qual é o seu papel no relacionamento? Ajudar sua mulher. Você não está fazendo nada, tem uma vasilha para lavar, vai lavar a vasilha para ela nos pequenos gestos. Você levantou mais cedo, a mulher está dormindo, faz o café dela. É nos pequenos gestos. A minha tem dia que ela fala, amanhã o café é seu. E eu falo, não, eu prefiro tomar o seu. Aí de repente eu levanto e faço o café. Às vezes eu levanto, ela está mexendo em alguma coisa, ou até não, vejo uma bagunça, eu vou lá e resolvo a bagunça. Tem dia que ela está assim meio desanimada, eu falo, pega de lá que eu pego aqui rapidinho, a casa está tudo organizado. Por quê? Porque nós somos parceiros. E parceiro se ajuda em tudo, gente. Não é porque eu sou o provedor da casa que eu não possa passar uma vassoura na casa, pegar um lixo que está na casa e tirar e levar para fora. É nos pequenos gestos. Salomão diz que nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. É nos pequenos atos a gente demonstra o nosso amor. Amém? Amém, irmão? Vamos embora para casa? Deixa na semana que vem nós vamos falar dos filhos. Traga os seus filhos para ouvir. Porque semana que vem eu vou falar para eles. Amém? Fica de pé, por favor. Deu para entender? Deu para entender, vaso? Se não entendeu, eu te mando o esboço. Aí você lê, até entender. Mas nesses domingos, Deus está nos chamando para nos tornarmos melhores marido e melhor esposa. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser como Cristo.